segunda etapa agora. Eu vou convidar agora a professora doutora Raquel Mota. Ela trará uma abordagem clara e objetiva sobre a não cumulatividade de crédito amplo e os controles necessários para essa nova etapa com o painel Não Cumulatividade, Crédito Amplo e Holdings. A doutora Raquel, ela é advogada tributarista, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professora de Direito Tributário da PUC Paraná, Campus Londrina, autora do livro Não Cumulatividade de PIS e COFINS, uma visão pragmática. Doutora Raquel, a palavra é toda sua agora. Bom dia para todo mundo que se dispôs aqui a estar numa sexta-feira falando de reforma tributária, né? Vocês são corajosos. Queria agradecer o convite aí da Fortecom para estar aqui hoje, na pessoa do Silvio, da Cássia, da Fer e do Guilherme. É sempre um prazer estar aqui. Eu falo que o advogado, o tributarista e o contador, eles são dois profissionais que se complementam. Então, assim, uma empresa, para estar sempre bem assessorada, ela precisa que esses dois profissionais conversem muito bem, que tenham uma sinergia muito boa. E aqui eu queria dizer que, assim, eu gosto muito de trabalhar com a Fortecom, porque eu acho que a gente tem essa sinergia, né? Nós temos vários clientes em comum e, assim, o nosso trabalho em conjunto, ele efetivamente, eu vejo isso diariamente, gera resultados positivos para o cliente. Então, é muito bom trabalhar. E, assim, o cuidado que eles têm com o cliente de vocês, porque assim, o que eles estão fazendo hoje é eu, sinceramente, não vi ninguém fazendo, né? É uma ação inovadora de chamar os clientes e ter esse cuidado para falar, olha, vamos falar de reforma tributária. Ninguém está falando disso, assim, o que eu tenho visto é que está todo mundo muito perdido, né? O próprio governo está perdido, porque nós estamos um mês de começar a rodar o sistema e não tem regulamentação, foi o que eu estava falando para o Silvio. Então, assim, eu estou falando, os contribuintes não estão se preparando, não estão organizando a casa, mas o próprio governo não está fazendo a parte dele, tá? Então, a gente está esperando aí a regulamentação e, por enquanto, não veio. Então, a gente tem que começar a se preparar com o que tem. E é isso que a gente vai fazer hoje, se preparar com o que tem. É claro que tem muita coisa que vai surgir, muitas dúvidas existem, a gente não consegue responder tudo, mas vamos começar a discutir isso daí, porque a gente não pode ficar deixando o trem andar e ficar parado esperando. Eles foram espertinhos e me colocaram para falar sobre não cumulatividade, que é o ponto-chave, que é a grande questão aí da reforma tributária. Lá atrás, quando eu defendi meu mestrado, eu escrevi sobre não cumulatividade, só que do PIS e da COFINS. Foi quando fazia pouco tempo, né? Acho que tinha uns 8 anos de sistema do PIS e da COFINS não cumulativo gerando, e o sistema, não sei quem está no paga pelo PIS, COFINS não cumulativo, quem está no lucro real, então acredito que não seja todo mundo aqui. Mas se tem uma coisa complexa no direito tributário, é não cumulatividade de PIS e COFINS. A legislação é de 2003, 2002, nós estamos em 2025, então a gente tem 23 anos, mais ou menos, né, de não cumulatividade de PIS e COFINS rodando, e até hoje tem muita coisa que a gente não sabe responder. Então, ontem, exatamente ontem, por isso que na hora que o Silvio falou, tem despesa de marketing, posso tomar crédito? Ele olhou para mim e eu fiz assim, porque ontem eu respondi isso para um cliente meu. Ele recebeu um relatório da Price, a Price identificou um valor relativamente expressivo com relação a despesas de marketing, é uma verba específica lá de marketing, né? E a Price, ele me questionou, falou assim, posso tomar crédito de PIS e COFINS sobre essas despesas? Isso ia representar um valor importante para ele. E eu falei, não, né? E ele falou, como assim, Raquel? Eu falei, não dá. Eu falei, se tomar, você corre o risco. Lá atrás, quando eu fui escrever o livro, né, sobre não cumulatividade de PIS e COFINS, o que me motivou a escrever esse livro foi que eu estava atendendo, na época, um frigorífico, e na época, assim, que hoje ainda a gente tem alguns critérios de orientação, né? Eu ainda consigo, assim, eu estou num terreno mais palpável. Quando eu escrevi,
Era totalmente... a gente estava dando tiro no escuro. E eu lembro que o que me motivou foi um cliente me perguntar, um cliente frigorífico, ele me perguntar o seguinte: posso tomar crédito sobre a minha despesa de água? Como que eu poderia responder isso? Tá? Não consegui responder ele, porque assim, eu não tinha. Se eu falasse que sim, eu poderia gerar uma autuação para ele, né? E se eu falasse que não, de repente ele pudesse, eu poderia fazer com que ele pagasse mais. E na época eu resolvi estudar justamente porque eu não consegui dar essa resposta para o cliente na oportunidade. Então, assim, a não cumulatividade, ela é algo extremamente importante hoje e ela vem com muita força na reforma tributária. O contribuinte que não entender esse sistema, não olhar, não fizer a tarefa de casa, eu estava conversando com o Daniel, né, agora sim, vai ter que olhar para dentro da empresa, fazer a tarefa de casa, enxergar o seu negócio, enxergar o que eu posso tomar, crédito, como o Silvio falou, vai deixar o dinheiro para alguém, né? Então, assim, vai ter prejuízo. Então, a minha intenção hoje aqui é falar um pouquinho de não cumulatividade, para chamar a atenção de vocês na tarefa que vocês têm que fazer para começar a repensar o negócio. Aí sentar com contabilidade, sentar com o jurídico e verificar assim, o que eu faço agora, tá? Mania de professor, eu vou dar só umas premissas, mas é mania de professor mesmo, mas eu acho que é importante para entender até a lógica que o Silvio falou. Então, é bem rapidinho, só para vocês entenderem, até porque, gente, tem muita gente aqui do setor, que eu sei, inclusive, tem muita gente que é do segmento de serviço aqui, né? Quem é de serviço aqui? A maioria. Sinto muito, mas vai mudar totalmente a lógica de vocês e vocês vão ter que ficar muito espertos. O segmento de serviço é o segmento mais impactado aí com a reforma. Porque, assim, indústria e comércio já trabalha um pouco nesse sistema de não cumulatividade. Indústria e comércio acaba tendo bastante despesa que vai gerar crédito. Agora, o setor de serviço, como o Silvio falou, qual que é a despesa que eu tenho? Qual que é a despesa que eu tenho, Raquel, no meu escritório que me gera crédito? É pouca coisa. Então, a gente vai ter que realmente repensar muitas coisas aí na operação. Então, assim, entendendo um pouquinho sobre a reforma, né? Então, essa é uma reforma de consumo. O que é uma reforma de consumo? É uma reforma que vai mexer na tributação do ciclo econômico, tá? Então, vai chegar lá na ponta, nós temos o consumidor final. O consumidor final, ele vai consumir um serviço. Então, vocês foram lá, contrataram a Fortecom, vocês estão consumindo o serviço da Fortecom, né? Vocês compraram um carro para a empresa, vocês estão adquirindo um bem para a empresa. Então, assim, lá na ponta, quando uma pessoa consome um serviço, consome um bem, eu tenho toda uma tributação nessa cadeia, que eu já mostro, eu trouxe uma cadeirinha para vocês, eu já mostro como que vai ser, mas fato é que o objetivo dessa tributação de consumo é fazer com que aquela pessoa que está consumindo que seja efetivamente quem arque com o ônus daquele tributo. Então, isso é tributação de consumo, tá? Então, o que foi modificado foi isso com a reforma. Agora nós estamos começando a ver modificação da renda, que saiu ontem, né? Foi aprovado ontem, quarta-feira, que virou a lei, né? Então, assim, nós vamos ter também modificação na tributação de renda, patrimônio, mas hoje a gente está falando aqui de tributação de consumo. Como o Silvio já falou, né, o objetivo dela foi trazer simplicidade, tirar burocracia, transparência, trazer justiça social. Isso que ele falou, inclusive, está na exposição de motivos da reforma tributária. Tá? Então, isso foi o que motivou toda a ruptura, né? Porque foi uma ruptura de sistema. Eu participo de congresso, inclusive daqui 2 semanas eu estou indo, tem um grande congresso no final do ano, e assim, há 2 anos eu vejo assim, os grandes tributaristas falando que essa reforma era um absurdo por conta da ruptura que ela estava fazendo. Então, a gente está fazendo uma quebra, dando um restart e começando de novo. É isso que está acontecendo. Mas o que eu tenho de importante ali que eu destaquei, e eu acho que isso a gente tem que começar a chamar a atenção e é uma das lógicas que a gente precisa mudar. Primeira coisa, tá? Eu vou depois mostrar para vocês. Cadê? Ampla base tributável. O que eu quero dizer com ampla base tributável? Hoje, como que o sistema funciona hoje?
Hoje nós temos tributação de serviço, nós temos tributação de mercadoria, serviço é ISS, mercadoria é o ICMS, e nós temos tributação de produtos industrializados, que é o IPI. Tá? Então nós temos, parece bobeira, mas isso é muito sério, e juridicamente falando isso dá muito problema. Nós temos 3 coisas tributadas por 3 tributos distintos. O que eu quero dizer com isso? Que se uma determinada situação não se encaixa no conceito do que é uma industrialização, no conceito do que é uma circulação de mercadoria, no conceito do que é uma prestação de serviço, aquela situação não sofre tributação hoje. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Locação de bens móveis. Então, não sei se aqui alguém tem alguma empresa locadora de bens móveis, locadora de guindaste, locadora de material, de festa, essas coisas. Tem? Paga ISS? Não paga. Não paga. Tá? Por quê? Porque existe um precedente do Supremo lá de trás de anos falando que a locação de bens móveis não é serviço. Se ela não é serviço, ela não paga ISS. Mas ela também não é mercadoria. Não tem um comércio, também não paga ICMS. Eu também não tenho uma industrialização, também não paga IPI. O que paga? Nada. Não paga tributação sobre o consumo. Tá? Então, eu tenho situações que não são tributadas hoje por esses impostos que incidem sobre o consumo. Por exemplo, outro exemplo, locação de bens imóveis. Né? Eu tenho um imóvel e alugo lá para a Fortecom. O que eu pago? Eu vou pagar meu imposto de renda, tributação de renda. Eu pago tributação de consumo? Eu vou pagar ISS, ICMS, IPI? Não. Arrendamento? Não. Tá? Se eu faço uma integralização dos imóveis, vamos falar de holding que está na moda, né? Eu vou pagar nessa integralização esses impostos que eu falei que são impostos do consumo? Não. O que a reforma fez? A reforma está mudando isso. Então, ela está trazendo uma ampla base tributável. O que é uma ampla base tributável? O que vai pagar hoje não é mais circulação de mercadoria, não é mais prestação de serviço, não é mais industrialização de produtos. O que paga hoje tributo sobre consumo, né, com a reforma, que vai pagar com a reforma, vai ser a operação com bens e serviços. Operação com bens e serviços, ponto. Isso é muito amplo. Isso é muito amplo, tá? Isso foi feito estrategicamente para pegar todo e qualquer fato econômico. Tanto foi feito que a legislação fala o IBS e CBS incidem sobre operações com bens e serviços. Incluem-se nas operações com bens e serviços, e ela vem em lista várias operações que antes não eram tributadas. Então, ela vai falar na alocação de bens móveis, ela vai falar no arrendamento, ela vai falar na doação onerosa, ela vai falar em um monte de situação que antes não pagava, para deixar bem claro, vocês vão pagar sobre tudo. Eu estou brincando nas palestras que eu estou dando, que eu estou falando assim, se amanhã daqui para frente, amanhã surge porque o mundo é moderno, né? Então, assim, quando a gente falava em estabelecimento, lá na época do Silvio, né, Silvio, lá na sua época, né, quando a gente falava em estabelecimento comercial, era um negócio físico, né? Hoje não é mais. O conceito de estabelecimento comercial mudou. Livro, né? A gente teve discussão no judiciário, o que é livro? E-book é livro? Meus alunos falam assim, e-book é livro, claro que é, mas meu pai teve uma dificuldade para falar que e-book é livro, né? Porque o mundo vai modificando, vai modernizando, coisas vão surgindo. Então, se amanhã surgir um transporte interlunático, serviço de transporte interlunático, nós vamos passar um final de semana na Lua, vai ser tributado? Operação com bem e serviço, né? Operação Elon Musk veio e trouxe uma nave espacial para fazer isso aqui, ele vai pagar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é essa situação de que tudo paga. Então, vocês vão ter que olhar para a empresa de vocês, vão ter que falar assim, o que eu estou fazendo, além da minha atividade, que pode gerar tributação? Ponto. Esse é o primeiro ponto, tá? Só um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que ele é uma multinacional, uma indústria,
E a gente tem um comitê, a gente montou um comitê de tributação, então toda semana, todo mês a gente está fazendo reunião e eles estão levantando tudo que eles têm na operação e a gente está discutindo como que vai ficar dentro dessa situação da reforma tributária. E eles me trouxeram uma operação que eles fazem de marketing, né? Que eles acabam entregando um cartão para o cliente ter uma despesa. Assim, então, a gente estava estudando isso, vai gerar tributação para eles? Tá? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o que eu faço dentro da minha empresa, além da minha atividade, para saber se vai gerar tributação. Por exemplo, eu estou bonificando, eu vou pagar IBS e CBS sobre a bonificação? Dependendo da situação, sim. Tá? Eu faço uma remessa de produtos para teste. Como que é feita essa remessa? Qual que é essa condição? Tudo isso vai ter que ser analisado por conta dessa ampla base. Então, já estou levantando uma lebre aí para vocês tomarem cuidado. E a grande questão é o amplo creditamento, né? Que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, assim, só para poder, gente, premissa é rapidinho, tá? Só para poder entender a lógica do negócio, até porque tem muita gente de serviço aqui. E como eu sei que tem muita gente de serviço, não entende essa lógica, porque muda realmente. Então, esse é o avião da Fortecom, que ela vai levar o aluno mais disciplinado para dar um passeio lá em Miami depois desse evento, né? Então, assim, a Fortecom, para poder, quando adquire esse avião, esse produto acabado, tá? Ela está consumindo, ela está fazendo aquisição. Só que a gente tem que pensar que esse avião passou por um que eu chamo de ciclo econômico. O que é ciclo econômico? Quando eu falo em ciclo econômico, eu tenho vários fatos, né, que são fatos econômicos, mas são fatos distintos. Por que são fatos distintos? São fatos praticados por empresas distintas. Então, pensem o seguinte aqui, ó. Eu tenho essa empresa A que faz esse componente eletrônico. Ela pega esse componente eletrônico, vende para a empresa B que faz o painel, que por sua vez vende lá para a Embraer, que vai pegar o painel, vai montar o avião, e que chega aqui na Fortecom, né? Então, para esse avião chegar na Fortecom, ele passou, no meu singelo exemplo aqui, por esses 3 fatos econômicos. Qual que é o problema aqui? O problema é que esses 3 fatos econômicos, eles são tributados. Eles são tributados pelos mesmos tributos. Então, hoje, essas 3 empresas aqui, elas vão pagar IPI, porque elas fazem uma operação com produto industrializado, industrializam e vendem. Elas vão pagar ICMS, por quê? Porque elas fazem uma operação de circulação de mercadorias, que é diferente de operação de industrialização, por isso que eu falei da questão conceitual do negócio, tá? E elas acabam pagando também o PIS e COFINS, porque elas têm receitas. Qual que é o grande problema da gente ter todos esses fatos do ciclo econômico sendo tributado pelo mesmo tributo? O que é isso? Qual que é o problema disso? O problema é que isso encarece o preço. Isso é no mundo, não é característica do Brasil, isso é no mundo, tá? O problema é que isso faz com que esse avião aqui, lá no final, fique muito mais caro, porque toda essa carga tributária que vai tendo sobre todos esses fatos, ela vai encarecendo o preço. Isso também não é diferente quando a gente fala no serviço. Eu coloquei o Paul McCartney aqui porque eu estava escutando o Paul McCartney na hora que eu montei esses slides. Eu falei, vamos lá, o Paul McCartney, né? Paul McCartney, ele veio e precisou contratar um advogado para assessorar aí no contrato que ele fez, do último show que ele fez aqui no Brasil. Esse advogado, por sua vez, ele paga o aluguel, e esse aluguel é administrado por uma imobiliária. E essa imobiliária, por uma vez, ela contrata um serviço de limpeza para poder ter uma imobiliária limpinha, uma imobiliária grande. Então, olha só, para que o Paul McCartney tivesse esse serviço, é claro que eu tenho toda uma estrutura por trás, ainda que indiretamente ligada. Eu sei que o serviço dele não precisa necessariamente dos outros, né? Claro que precisa do advogado de forma direta, mas o advogado também precisa dos outros serviços. Então, o que eu quero dizer? Aqui,
está todo mundo pagando ISS. E claro que a empresa de limpeza, na hora de cobrar o preço do serviço dela, vai embutir isso lá da imobiliária, que vai embutir para o advogado, e, obviamente, o advogado vai colocar isso lá no contrato, no preço do contrato que ele está fazendo com o Paul McCartney. Qual que é a diferença daqui para aqui? A diferença é que, quando eu falo em circulação de bem, e eu estou falando ali no avião uma circulação de bem, o sistema tributário atual já é não cumulativo. Tá? Quando eu falo em circulação de serviço, por isso que o serviço muda, tá? O raciocínio de vocês mudam. Serviço não é, eu não tenho essa característica. E é aqui que vai mudar, vai impactar diretamente. Então, essa é a primeira mudança aqui que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho as várias incidências no ciclo de serviço, mas eu não tenho uma forma de desimpactar. Então, assim, eu só coloquei aqui, né, o que eu acabei de falar. Então, quando eu tenho essas várias incidências, eu tenho um efeito econômico ruim. Para poder aliviar isso, o sistema jurídico cria essa não cumulatividade. A não cumulatividade hoje ela já existe na circulação do bem. Ela existe para o IPI, para o ICMS de uma forma e para o PIS e COFINS de outra. A lógica dos sistemas são diferentes, tá? Não é a mesma coisa. O que a gente tem hoje com a reforma? Nós temos como eu disse, a alteração da base de tributação e nós vamos ter aí uma não cumulatividade ampla. Tá? Então, como que fica isso? Como que vai ficar essa não cumulatividade? Então, o que é isso? Ó, a legislação até trouxe aqui, esse artigo 47 da lei, da lei 214, né? Então, ela fala que, e aqui é a base de incidência. Então, ó, o IBS e CBS incidem sobre operações onerosas com bens e serviços. Então, todo mundo que fizer uma operação onerosa com bens e serviços vai pagar IBS e CBS. Ou seja, todo mundo vai pagar. Só que, para evitar aquele efeito econômico ruim, porque eu vou ter as várias incidências, todo mundo vai ter direito à tomada de crédito que é relativo aos tributos incidentes nas operações que ele for adquirente. Então, a não cumulatividade, ela vai fazer com que o contribuinte possa tomar um crédito da operação que ele é adquirente. Então, a tarefa de casa de vocês, hoje, e calma que eu vou detalhar isso, como que é, né? O que vocês têm que sair daqui pensando? Eu vou ter que olhar para as minhas aquisições. Tá? Essas aquisições, elas vão me dar crédito? Essa é a grande pergunta do dia. Por quê? Porque hoje nós estamos na não cumulatividade ampla e plena. O que é a não cumulatividade ampla e plena? Eu vou falar aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Então, assim, o que é a não cumulatividade ampla e a não cumulatividade plena? Nesse ponto, a legislação ela melhorou muito o ambiente do que a gente tinha para o PIS e para a COFINS, que era uma coisa meio maluca, e para o ICMS e o IPI. Porque essa não cumulatividade que vem com a reforma tributária, ela é uma não cumulatividade parecida com a do ICMS e o IPI. Por que ela é parecida com a do ICMS e IPI? Porque eu vou olhar o imposto pago na operação anterior. Então, eu comprei fui lá, eu revendo o carro, né? Eu vou olhar na operação anterior. Qual foi o ICMS que foi tributado naquele carro? Né? Hoje, funciona que aquele ICMS que incidiu lá gera crédito para mim. O IPI é a mesma coisa. Comprei um monte de insumo para fabricar o meu produto. O IPI que incidiu lá na venda dos meus insumos gera crédito para mim. Tá? Então, a lógica do sistema ela vai ser mais ou menos nesse sentido.
com uma diferença. Qual que é a diferença em relação ao ICMS e ao IPI? É que, a partir de hoje, nós temos um amplo creditamento. Em que sentido? O IPI e o ICMS, eles têm muitas restrições. Então, por exemplo, quem aqui é contribuinte de ICMS? Que dá no Simples. Vocês tomam crédito, por exemplo, material de limpeza? Não. Vai tomar. Tá? Por quê? Porque o crédito de ICMS está ligado aí com a sua atividade de venda de mercadoria. Né? O que é um insumo? O que é um insumo para fins de IPI? Tem normativa da Receita Federal falando que insumo é aquilo que, resumidamente, agrega no produto. Então, eu comprei lá o tecido para fazer a almofada, né? Para fabricar aquela almofada. Né? É um insumo esse tecido. Por quê? Porque ele está se transformando, tecido, entra tecido e sai a almofada. Então, no IPI, o crédito está muito ligado com essa questão de insumo que agrega no bem. Quando eu tenho esses conceitos mais restritos, né, do IPI e do ICMS, eu vejo que a não cumulatividade não é tão ampla, ela é mais restrita. Tá? Agora, a cumulatividade vai ser ampla. Boa notícia, o Silvio vai poder até cobrar mais. Sabe por quê? Porque os honorários que vocês pagam para a Fortecom vai virar crédito para vocês. Hoje vocês tomam crédito, quem é contribuinte de ICMS aqui, sobre aquilo que vocês pagam para a Fortecom? Não. Não. Tá? Então, a gente quebra, faz a ruptura desse paradigma de que o crédito, a gente no direito chama isso de crédito físico, né, que é o ligado ao bem. O crédito deixa de ser físico e passa a ser o que a gente chama de crédito financeiro. Crédito financeiro está ligado com a despesa. Então, assim, se eu tive uma despesa lá com a Fortecom, né, nada mais justo que eu tome crédito sobre o valor que eu pago para a Fortecom. Então, a questão é o seguinte, né? Qual que é a tarefa de casa? Quais são as despesas que eu tenho na minha empresa que eu posso tomar crédito? Essa é a grande pergunta. Pago aluguel, exemplo. Tá? Eu pago aluguel na minha empresa. Eu vou poder tomar crédito do aluguel que eu pago? Depende. Aí vai começar a ser tomada de negócio. Tá? Depende. Você falou, Raquel, mas é não cumulatividade plena. Sim, é não cumulatividade plena, mas a operação anterior tem que ter sido tributada. Então, vocês vão precisar olhar na operação anterior. A operação anterior foi tributada pelo IBS-CBS? Aí você falou, mas é ampla base tributável, então todas são. Sim, todas são, mas tem os seus detalhamentos. Então, por exemplo, tá? A locação de bens móveis vai ser tributada? Então, na pessoa jurídica vai começar a pagar IBS e CBS sobre a locação de bens móveis. Então, as holdings, né? Vamos falar de holding. Está todo mundo querendo falar de holding. Falar de holding. Holding vai pagar IBS e CBS sobre locação? Nós vamos ter esse acréscimo. Então vou alugar E pessoa física? Será que vai pagar IBS e CBS? Eu tenho lá, meu pai vive de vários aluguéis. Olha, eu esqueci do meu celular. Meu pai vive lá de vários, ele vive de locação. Ele vai pagar IBS e CBS? Pela legislação atual, se a pessoa física ela tem mais de 3 imóveis e tem um rendimento, vai ter uma correção nesse valor já esse ano, tá? Mas o rendimento é 240 anos, ou seja, 20 meses. Então, lá você recebe mais de 20 mil por mês de aluguel e tem mais de 3 imóveis, os requisitos são cumulativos, a pessoa física passa a ser contribuinte de IBS e CBS. Daí eu fui falar lá no sindicato, no Secov, assim, o pessoal quase me bateu quando eu falei nisso. Eu falei, não tem nada a ver com isso, mas, né, a situação é essa. Então, olha só, o que eu falei para eles é o seguinte, porque está todo mundo revoltado, porque quem não paga, quem vive de locação e que não paga nada hoje vai ter que começar a pagar. Então, assim, como que eles vão fazer, né? Só que, olha, olhando para o lado da empresa, vamos olhar para o lado da empresa?
a empresa paga aluguel. Será que vai ser mais vantajoso para a empresa locar um imóvel de quem é contribuinte ou de quem não é contribuinte? Como que vai ficar o mercado imobiliário? Né? Como que o mercado imobiliário vai se movimentar? Porque assim, eu, como empresa, como contribuinte de IBS e CBS, principalmente eu no setor de serviço, eu vou ter que buscar crédito. E se eu pago aluguel, eu vou ter que olhar, será que eu vou ter crédito desse aluguel que eu pago? Porque assim, será que é vantajoso eu ficar nesse lugar sem... Eu não estou querendo falar para vocês saírem, não, eu só estou falando assim, vocês vão precisar olhar no seguinte sentido, vai me dar crédito? Camila, cadê a Camila? Né? Toda mudança que está acontecendo lá, vai dar crédito? Sim ou não? E locação por temporada? Locação por temporada vai ter uma tributação diferente que vai entrar na tributação para hotel. Tá? Os Airbnb da vida. Então, vai ter uma tributação de hotel. Então, assim, essa é a questão. Então, a tarefa é, vamos olhar. O crédito é amplo. Então, o que eu tenho de despesa que pode me dar crédito? Então, eu coloquei aqui, ó. O crédito, eu fiz um e-book, que isso daqui vai depois a Fortecom vai mandar, né, um e-bookzinho para todo mundo. Isso aqui está lá no e-book para poder orientar e lembrança. Então, como o crédito não está ligado a insumo, produto ou mercadoria, e sim esse crédito financeiro, então a gente vai ter que olhar para os créditos. Mas tem pegadinha, gente. Não tem, tudo não é tão lindo assim, né? Qual que é a pegadinha? Tá? E aqui, a gente tem o que nós, juristas, o pessoal do direito, está criticando muito, mas muito. Isso aqui é um retrocesso, tá? Isso está na Constituição, veio na lei complementar. O crédito, por que é um retrocesso? Porque nós temos jurisprudência pacificada de anos de discussão no STJ, tem súmula, falando o seguinte, isso para o ICMS e IPI, tá? Falando o seguinte, e se o meu fornecedor não pagar? Então, eu fui lá, comprei o meu insumo do fornecedor, a empresa quebrou, a empresa sumiu, a empresa é uma caloteira e etc. Tá? Se ele não pagar, como que fica o meu crédito? Hoje, é muito tranquilo no judiciário que o contribuinte tem direito a crédito, desde que ele prove que a operação aconteceu. Então, é a boa-fé do contribuinte. Então, tá aqui, ó. Eu comprei, eu paguei, eu demonstro que efetivamente eu fiz uma aquisição, o judiciário é muito tranquilo em falar, mantenha o crédito. Se o fornecedor ele não pagou, ele é sonegador, qualquer coisa assim, o problema é dele, o fisco que vai atrás dele. Tá? Isso muda, o que é um problema. Por que que muda? Porque está expresso na legislação, está expresso na Constituição que o crédito está condicionado ao pagamento na operação, ao pagamento dos tributos na operação anterior. Isso significa o seguinte, que se o meu fornecedor não quitou aquele tributo que ele deve, né, na operação, eu não posso tomar crédito. E se eu tomar? Se tomar, vai ter problema com o fisco. O fisco vai glosar. Tá? Daí você fala, Raquel, o que eu tenho a ver com isso? Eu concordo com vocês, está todo mundo indignado com essa regra, mas fato é que é a regra que está no sistema. Tá? Então, assim, é a segunda tarefa. Não é só olhar quais são as despesas, mas olhar com quem está negociando. Tá? Por quê? Tem devedores contumazes aqui. Isso é fato. Tá? Se, eventualmente, tiver negócio com uma pessoa que não paga, pode não ter o direito ao crédito assegurado. O fisco vai glosar esse crédito. Raquel, como que eu vou fazer isso? Que controle eu tenho? Realmente, não tem como a gente controlar. Aí a própria legislação, ela trouxe algumas saídas. Tá? Primeira saída.
A saída é que o adquirente faça o pagamento pelo fornecedor. Então, é o seguinte, inclusive essa empresa que eu falei que eu vou todo mês lá, a gente já está fazendo esse trabalho, eles já me falaram, multinacional, indústria, e assim, compliance alto nível, né? Porque presta contas lá fora, então não preciso falar que eles são super redondos e super até quadrados, com os conservadores ao extremo. Eles falaram para mim, Raquel, isso daqui é simples, a gente vai pagar. Então, eles vão adquirir os produtos e eles vão pagar o imposto no lugar do fornecedor. A legislação prevê isso. Então, ela fala que o adquirente, para poder garantir o seu crédito, ele pode fazer o pagamento no lugar do fornecedor. Como que vai processar isso? Então, dependendo da regulamentação, tá? Não sei falar exatamente como é a guia, como que faz, etc. Qual que é o problema disso? Já vou falar a segunda situação, e daí eu entro no problema que daí precisa chamar atenção também. A segunda situação é a questão do split payment, que o Silvio falou. Já ouviram falar do split payment? O que é o split payment? É a liquidação financeira do imposto ali no momento que o sistema processa o pagamento. Então, a instituição financeira responsável por processar o pagamento daquele boleto, então eu vou pagar meu fornecedor. Eu tenho lá um boleto de R$1.000 para pagar. Então, eu vou lá e vou pagar a instituição financeira no split payment. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que segregar e vai ter que mandar para o fornecedor o valor do preço do bem ou serviço e mandar para o governo o valor dos tributos. Então, significa o seguinte, que eu emiti um boleto de 1.000. Nesse 1.000 tem lá 900 do meu preço e 1.000. Vai cair na minha conta só os 900. O 100 vai cair já na conta do governo. Como que vai fazer isso? Se o sistema vai ser funcional, porque pense no seguinte, o split payment é um negócio que tem que funcionar para uma operação de milhões, sei lá, comprei uma máquina de milhões, mas como vai ter que funcionar para a bala que a criança está comprando ali na padaria. Então, vocês pensem que são milhões de informações que necessariamente devem ser processadas em segundos. Como que vai ser isso? Não sei. Fato é que o pessoal está otimista, né? O que eles falam é que, num primeiro momento, esse split payment vai ser um split payment não tão inteligente, ele vai ser um pouquinho mais devagarzinho. O que seria o split payment um pouquinho mais devagarzinho? Eu fui e emiti a minha nota fiscal lá para o Silvio, né? Começo do mês. Então, lá, emiti lá R$1.000 de honorários, né? Eu tenho R$100 ali de BS-CBS. O split payment vem e vai fazer a liquidação financeira e vai fazer a segregação do valor ali naquela operação. Então, ele vai já tirar os R$100 de mim e já vai mandar direto para o governo. Isso lá no começo do mês. Só que qual que é o problema disso? Tá? E aqui eu queria chamar a atenção, que eu até estava falando para a Cássia, que a Cássia estava preocupada aqui. O problema é que não necessariamente eu devo 100. Por que não necessariamente eu devo 100? Porque eu tenho meus créditos. Então, assim, desses 100, eu vou abater o crédito que eu tenho. Então, efetivamente, eu, Raquel, vou recolher 100? Não, talvez eu nem recolha nada, talvez eu tenha saldo credor, né? E o que acontece? Acontece que eu vou ter retido antecipadamente um valor para o governo que pode ser que não seja dele. O que isso vai impactar? Diretamente, fluxo de caixa das empresas. A grande questão disso aqui é o fluxo de caixa. Então, vocês estão preparados no fluxo de caixa para isso? Ah, mas o sistema Split Payment vai ser super inteligente. Segundo o que eu vou no congresso, eles falam aqui, vai ser super inteligente, né? Eu falo que nós estamos vivendo no Matrix, né? O Matrix está chegando. Por que super inteligente? Porque eles falam assim, que naquele instante de segundo, vai ter uma comunicação tamanha com a Receita
que o sistema financeiro vai conseguir bater naquele milésimo de segundo, vai conseguir bater lá na receita, vai conseguir enxergar quanto que o contribuinte tem naquele dia de saldo a pagar, já bater nos créditos, e o split payment, ao invés de tirar dele o 100, que é o valor do débito, ele vai tirar só o valor de complemento que efetivamente ele deveria. É isso que o Bernardo Api fala que será o futuro, né? Ele está otimista. Eu já vi palestra nesse sentido, tá? Ele está otimista. Até chegar nesse nível Matrix Hard, nós vamos penar com fluxo de caixa. Ah, Raquel, mas o split payment vai demorar para processar. Tá bom, vamos demorar para processar o split payment. Então, eu estou sossegado com o meu fluxo de caixa. Não, porque você começa a ter isso aqui, ó. Tá? As pessoas que vão querer pagar no teu lugar. Então, dependendo com quem você contratar, e foi o que eu falei, eu atendo essa empresa que é uma multinacional, compliance, nível hard, eles vão pagar. Eles não vão negociar com gente que não aceita que eles paguem, que eles antecipem o imposto. Por quê? Porque eles querem garantir o crédito. Eles não podem ter autuação e etc. E assim por diante. Então, a questão do crédito, essa é a segunda observação que eu queria fazer, né? Além de ter que olhar para as despesas, o que eu posso tomar crédito, eu também preciso olhar para essa questão do pagamento. Eu estou condicionado a efetivo pagamento ali na aquisição. Como eu vou fazer isso? E a mesma coisa o meu cliente. Meu cliente vai querer que eu pague, porque ele vai querer tomar crédito. Então, como que vai ficar essa relação comercial entre as empresas? Então, olha só, o direito tributário está afetando não só a gestão, mas está afetando até as relações comerciais, porque a gente vai começar a perceber que o mercado ele vai alterar as relações comerciais que as empresas têm entre elas. Mas a legislação também traz exceção ao crédito. Ah, Raquel, você falou que é ampla cumulatividade. É ampla cumulatividade, gente, perto do que existe hoje tá? Mas tem exceção. E qual que é a exceção? A exceção é isso aqui, ó. Aquisição de bens e serviços para o uso e consumo pessoal. Então, assim, não dá direito a crédito, não pode creditar-se quando eu adquiro um bem ou um serviço que é para o meu uso e consumo pessoal. E o que é uso e consumo pessoal? Essa é a questão, né? Para evitar discussões, a legislação vem e fala o que é uso e consumo pessoal. Tá fácil? Nem tanto. Vamos lá. Bens de uso e consumo pessoal que a legislação fala. Joias, pedras, metais e metais preciosos. Aquela joia que você gosta de dar para cá, você não vai poder comprar pela Fortecom. Entendeu? Porque não dá direito a crédito. Obras de arte, antiguidades de valor histórico ou arqueológico. Quiseram comprar um Monet para casa, lá para a empresa, não dá direito a crédito. Só que advogado é complicado, né? Eu já fui numa palestra que o palestrante estava discutindo isso daqui, ele deu um exemplo de um hotel. Tem um hotel, ele citou o nome do hotel. Você lembra ali qual que é o hotel? Lá de São Paulo? O Rosewood. Ele falou, pega o Rosewood, que a essência do negócio é o luxo, né? A essência do negócio, ele vende isso. Ele precisa ter uma obra de arte na entrada. Não é uma questão só de embelezamento. Isso justifica o preço que ele cobra. Tá? Ele não vai poder tomar crédito. Então, assim, quando eu falo que é simples, mas não é porque a gente começa a ter esses problemas práticos, né? Bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, armas e munições, e bens e serviços recreativos, esportivos ou estéticos. Então, assim, e olha só, no final do ano passado, olha a questão assim, fiz lá na empresa, Camila, uma festa de final de ano, uma festa junina,
para os meus funcionários, né? Vocês gostam de fazer festa lá, que eu sei, né? Fiz uma festa, gastei lá 50 mil na festa para os meus funcionários de final de ano. Posso tomar crédito? O que a legislação fala? Bem de uso e consumo pessoal. E é engraçado isso porque o ano passado saiu um julgamento do CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga os autos de infração lavrados pela Receita Federal no último grau administrativo, tá? Então, a gente se baseia muito, porque as decisões do CARF, elas formam a jurisprudência. Então, elas acabam orientando muito o profissional aí, tributário, nessa questão de como se orientar seu cliente. E o final do ano passado, o CARF, no pleno do CARF, né, na Câmara Superior, ele anulou um auto de infração de uma empresa que deduziu no imposto de renda dela, no lucro real, despesas com festas de final de ano. Eu tenho esse julgamento lá no escritório, ele falou, abre aspas, alguma coisa assim, tá? Mais ou menos assim, ele falou. Falou que as festas de final de ano são essenciais para o descanso do funcionário e manter os profissionais, assim, os qualificados na empresa. Então, isso era uma despesa necessária. O CARF falou, tá? Que festa de final de ano era uma despesa necessária e ele admitiu a dedução no imposto de renda. Agora vem a legislação e fala que serviços recreativos não dão direito a crédito e uso consumo. Prevejo discussões aqui. Tá? Mas fato é, regra é, não dá. Contratei fiz festa de final de ano, a Camila não vai poder tomar crédito. Eu estou pegando o pé da Camila porque a gente já começou a fazer a tarefa de casa, né? Então, não pode, tá? Também são considerados bens de uso e consumo pessoal. E aqui vai a tarefa de casa, que é o que eu estou fazendo também em um outro cliente, tá? O que não é, além daqueles itens, né, aquilo está no inciso 1 da legislação. No inciso 2, a legislação vem e fala o seguinte, ó, também são considerados de uso e consumo pessoal os bens e serviços adquiridos ou produzidos pelo contribuinte e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior a de mercado. Então, olha só. A legislação fala que se o contribuinte adquire um bem ou produz um bem e fornece de forma não onerosa, quer dizer, fornece de graça, ou por preço inferior ao valor de mercado, ou seja, cobra um pouquinho, vai ser considerado bem de uso e consumo pessoal. Então, se ele fornece para quem? Se ele fornece para o próprio contribuinte. Aí eu recebi o questionamento esses dias do meu cliente, posso comprar um carro e colocar na empresa? Pô, vou ter direito a crédito? Não, né? O carro era para o sócio. Não pode, né? Então ele queria saber se comprava pela empresa. Eu falei, não pode. Se fornecer aqui para as pessoas físicas, sócios, acionistas, administradores, conselho de administração. Então aquela ideia assim, a empresa comprou alguma coisa e forneceu para o sócio, para o acionista, para o administrador, uso e consumo pessoal não dá crédito, tá? Então, comprou um carro, comprei alguma coisa e dei para o meu sócio, não vou poder tomar crédito. Não significa que vocês não podem fazer isso. O que não pode fazer é tomar crédito sobre essa despesa. Empregados dos contribuintes, cônjuges, companheiros, parentes e consanguíneos. Quero chamar a atenção disso daqui, ó. Empregados dos contribuintes. Por que eu quero chamar a atenção? Porque a grande questão é isso aqui, ó. As empresas têm muitas despesas com benefícios que elas fornecem a seus funcionários. Tá? Então, por exemplo, eu forneço plano de saúde, plano odontológico, eu forneço aquele negócio de academia, o Hub, né? É o Gympass. Forneço Gympass. O que mais que eu forneço? Forneço um carro para o meu funcionário. Enfim, a empresa tem vários benefícios, tá?
A questão é que esses benefícios, e isso é despesa para a empresa. Então, assim, a empresa tem uma despesa com isso. Você fala, nossa, hoje eu não me acredito, vou passar a me acreditar. Não vai. Não vai por quê? Porque vai ser considerado bem de uso e consumo. Faltou um slide aqui. Tá? Então, vou falar aqui. Ó. Vai ser considerado bem de uso e consumo pessoal. Só não será considerado bem de uso e consumo pessoal se a empresa for obrigada a fornecer por meio de legislação. Então, por exemplo, tem as exceções, tá? Faltou o slide, mas está lá no e-book que vai para vocês. Então, por exemplo, eu sou obrigado a fornecer uniforme, eu sou obrigado a fornecer EPI, eu sou obrigado a fornecer por conta de uma convenção coletiva do trabalho, Unimed, vale alimentação, enfim. Daí essas coisas vão gerar crédito porque eu sou obrigado a fornecer. Agora, os benefícios que eu não sou obrigado a fornecer, não vou ter direito a crédito. Tá? Então, alimentação, eu forneço alimentação dentro da empresa, eu tenho direito a crédito, se for dentro da empresa. Eu forneço um outro caso que dá direito a crédito. Eu forneço uma assistência de saúde dentro da empresa. Então, eu tenho lá um fisioterapeuta que fica lá 1 hora por dia fazendo fisioterapia com o pessoal. Vai ter direito a crédito, porque está sendo dentro da empresa. Mas, no mais, não vai ter. Então, outra tarefa de casa, que é o que eu estou fazendo também com esse cliente, é identificando, pontuando quais são os benefícios que a empresa paga, e como é uma multinacional, a gente paga bastante benefício, né? Eles têm bastante benefício. Então, quais são os benefícios que a empresa paga, e nós estamos mapeando o que a empresa vai poder tomar crédito, o que ela vai poder se creditar e o que ela não vai poder se creditar. Tá? Então, essa é uma outra tarefa que precisa ser olhada com carinho, essa questão de benefícios que são dados para os funcionários, porque talvez essas despesas não gerem direito a crédito e fique como está, né? Mas já que pode creditar, é sempre vantajoso poder tomar crédito. Uma solução que a gente estou encontrando com essa empresa é talvez fazer uma medida trabalhista para ela poder tomar uns créditos lá que, a princípio, ela não vai poder tomar. Convenção coletiva, tá? Então tem que estar assim, convenção coletiva. Convenção coletiva ou acordo. Isso talvez é o que a gente vai fazer com a empresa. Tentar fazer... É que assim, você precisa daí conversar, daí precisa chamar advogado trabalhista para conversar junto, tá? Não estou falando para ir fazendo isso, porque às vezes pode ser uma saída que piore. Mas no caso dessa empresa, a gente talvez tente fazer um acordo via sindicato, para poder trazer benefícios tributários. Certo? Alguém? Depois tem o QR Code, eu vou colocar ali para as perguntas. Então, assim, esse é o cenário, né, dos créditos, é isso que traz a legislação de forma resumida. Aí a questão do simples, né, que o Silvio falou, que eu até iria falar um pouquinho. Como que fica a questão do simples? Então, assim, primeiro ponto, eu sou simples. Eu, Raquel, sou simples. Assim, vocês são simples. Como que fica a minha tributação no simples? A legislação permite, é facultado, não é obrigado, que o contribuinte faça a opção, né, de recolher o IBS e CBS pelo regime regular. Então, ele vai pagar imposto de renda, INSS, contribuição social, dentro do simples, mas fora do simples ele paga CBS e IBS. Mas ele pode pagar tudo dentro do simples. Ele fala, não quero fazer essa opção, pagar separado, não quero ter trabalho. Vou pagar tudo dentro do simples. Aí vai pagar tudo dentro do simples. Isso para quem é o contribuinte. Agora, e eu, Raquel, que contrato uma empresa do simples? Como são os meus créditos quando eu contrato uma empresa do simples? Se essa empresa do simples, ela está no regime regular, meu crédito vai ser normal, tá? Vai ser o crédito, eu vou ter crédito sobre o que ela pagou. Então, crédito total. Agora, se eu contrato uma empresa que paga tudo dentro do simples, ou seja, ela não está recolhendo pelo regime regular,
eu vou ter crédito limitado. Então, mais uma questão aqui de quem está no Simples, né, para a tomada de decisão, porque eu não sei para quem vocês vão fornecer, porque quem está no Simples aqui vai fornecer crédito para alguém, e de repente os seus clientes talvez não sejam tão interessantes, né? E a mesma coisa é quem não está no Simples que contrata gente do Simples. Precisa verificar essa contratação e como que vai ficar essa relação também, né? Então, a questão de conta. Aí eu trouxe só, porque o pessoal está perguntando bem rapidinho, né? Só para terminar, a questão das holdings, né? Patrimonial. Holding patrimonial a gente vê, acho que aparece no Instagram de vocês, a cada 3 levantadas aparece 10 vezes, né? Todo mundo falando holding é a sair do sucesso do negócio, né? Mais ou menos, tá? Então, assim, a holding, ela é efetivamente uma forma muito boa de fazer planejamento sucessório, planejamento tributário, planejamento empresarial. Ela é uma saída muito boa, mas para quem precisa. Então, a holding, ela efetivamente ela tem que ser pensada, mas ela vem sim como um instrumento, desde que feito de forma correta, desde que seja feita, pensada para o seu caso, e olhando para o seu negócio, ela pode sim ser um instrumento para trazer não só economia tributária, mas ela tem várias funções, tá? Então, a gente fala em holding patrimonial, é uma holding que vai fazer a administração dos bens. Eu não vou conseguir falar dos aspectos tributários, a gente precisa de um outro encontro desse, daí o Guilherme acho que vai falar um pouquinho disso, né? Mas tem vários aspectos tributários que a gente consegue trabalhar aqui nessa holding patrimonial. Ela pode ser uma holding familiar, que ela vai administrar o patrimônio da família. Ela pode ser uma holding de participação, é uma holding que a gente cria para participar em outras empresas, para ser sócia, com funções específicas. Ela pode ser uma holding de controle, então eu tenho várias empresas aí, né, no grupo, e daí de repente eu quero criar uma empresa controladora. Então essa empresa controladora, ela vai ter essa função de fazer essa governança, esse controle, e daí a empresa, muita gente fala que é blindagem patrimonial. Hoje eu não enxergo a holding só com essa função de blindagem, tá? Então, se de repente a pessoa quer fazer uma holding só para se precaver de problemas futuros, eu vou ser sincera, tem várias questões no escritório que a gente está discutindo e que o judiciário veio e desconsiderou holdings, que foram feitas com esse objetivo específico. Então, holdings com objetivo específico de blindagem, hoje já não tem mais essa função. Tá? Depois, num dia, a gente pode fazer, a gente pode trazer os casos aqui que a gente tem lá no escritório, tudo, para mostrar para vocês o que está acontecendo com tudo isso. Mas ela é, sim, uma fonte bem importante de planejamento patrimonial, planejamento tributário, planejamento aí de governança. Bem pensada, tá? Então, ela vai trazer aí vantagens, né, nessa questão de estrutura de organização, diversificação de investimento, né, a colaboração das empresas, planejamento tributário, economia tributária, e com a reforma a gente consegue enxergar algumas economias aqui com as holdings, e principalmente agora, que daí eu nem tinha programado, mas a Cássia pediu para eu falar, a questão da reforma do imposto de renda, né? Todo mundo viu a nova lei? Foi aprovada? Quarta? Nem guardei o número ainda. Nem lembro o número dela. Enfim, o governo aprovou a nova lei da tributação dos dividendos, tá? Na verdade, é a tributação das altas rendas da pessoa física. Pessoa física que tem uma renda acima de R$600 mil vai pagar um plus a mais. O pleonasmo aqui é proposital. 15.270. Lei 15.270, tá? Então, para
tributar essas pessoas que ganham acima mais de 600 mil. Por quê? Porque o sistema estava injusto, na medida em que os grandes empresários tinham lucro na empresa, pagavam o imposto de renda na empresa e recebia isso na pessoa física de forma limpa. Uma vez eu vi uma notícia que o Davan, lá, o Luciano Yang, distribuiu 800 milhões sem tributação, os bancos distribuindo isso. O governo, e assim, vou ser sincera, no mundo afora isso já está mudando, tá? Então é uma questão que o Brasil fez, foi acompanhar o que o mundo está fazendo, não fez nada de diferente. Hoje a gente se fala lá fora em princípios como moralidade, então o Brasil está indo nessa linha. Então por isso que veio essa tributação das altas rendas. Então vamos gerar uma tributação para uma pessoa física que tem um valor muito alto, principalmente que vem aí dessa distribuição de dividendos. O que eu tenho visto, ouvido falar, muita gente falando, vamos criar as holdings. Porque daí distribui para as holdings, né? E não distribui para a pessoa física. Então, o que acontece? Eu agora não vou receber mais dinheiro, né? Eu, Raquel, sou sócia de uma empresa, o dinheiro não vem mais para mim. Eu faço uma holding, a holding é sócia da empresa e o dinheiro vai tudo para essa holding. A distribuição para a pessoa jurídica não vai ser tributada. E eu sócio uso o dinheiro na holding. Tá? Você deu risada, que você já sabe o que vai acontecer, né? O pessoal tá vendendo isso assim. Eu estou vendo as pessoas venderem isso como se fosse a saída mágica, né, da Terra. E não... A Receita Federal está no Instagram. Então, assim, a holding, ela é, como eu disse para vocês, ela é, sim, um instrumento muito bom de planejamento organizacional, sucessório, tributário. Ela vai ser um instrumento para tentar pensar em como fugir dessa nova tributação das altas rendas, mas ela não pode ser distorcida. Então, assim, não adianta fazer holding falando que vai distribuir só para holding, daí começa a comprar carro, gastar no cartão de crédito 40 mil reais, tudo no nome da holding, que a Receita Federal está no Instagram, né? A Receita Federal, ela vai olhar isso. Espero ter a Fernanda não está aqui, mas eu sei que ela já ia me mandar, o Guilherme já está aqui, ó, ele está aqui, mesmo você está até do meu lado, tá, vai, termina logo, né? Mas estou à disposição, tem o QR Code das dúvidas aqui, e foi um prazer.